Mas qual seria o problema? Colocou aí? Massa, o Roberto Mota da Perguntou, ele Genial, fez né? 4 perguntas, É, Roberto deixa eu Mota, da pegar aqui, ó. Genial. Ah, ele fez 4 perguntas? Fácil, vamos responder todas. Deixa eu ver aqui. Legal. Deixa eu pegar aqui Vai no i, no no Instagram Insta, aqui, calma no aí. Insta. No seu Insta aqui, ó. Vamos ver aqui. Será que é nesse daqui? Depois eu vou reassistir esse podcast aqui, porque pra mim tá sendo Acho que uma ele aula aqui. colocou... É. Mas qual seria o problema se o Fed quiser expandir o seu balanço de novo? Olha a minha resposta. Pode ler a minha resposta. Aí a resposta do Faca aqui. O Fed é um banco, um consórcio de bancos com donos, é preciso de capital também. Então os problemas são vários. Primeiro, quem vai colocar o capital já que o Fed vai precisar? 2. Se a necessidade for 20, 30, 40 ou 50 trilhões, o Fed vai comprar tudo isso sozinho? 3. E o Fed vai comprar créditos privados e aguentar os defaults? Moral da história, ele é um banco como outros e na hora de um pânico até ele vendo o tamanho da avalanche, estarão mais tímidos também, pois também os próprios prejuízos nos seus balanços podem vir a fazer diferença com créditos em concentração, não a saída inflacionária sem antes um ajuste deflacionário em ativos de crédito. Aí o Roberto Mota comentou assim: pelo que eu tinha entendido, a sua preocupação com a falta de liquidez ao ponto do Fed não precisar fazer uma compromissada para enxugar a liquidez, o Fed na verdade está com os juros restritivos e vai deixar lá até a última milha da inflação começar a convergir para a meta. A put do Fed está pronta para ser usada. Caso a economia começar a enfraquecer rumo ao crescimento abaixo de 2%, vejo o Fed na boa pronto para reagir caso o S&P 500 caia forte em relação ao prêmio de risco para financiar vários países estão pagando o UK, EU e França. Beleza, então eu vou responder essa colocação dele, que é basicamente o pensamento geral. Todo mundo pensa que o Fed vai salvar. Uma put do Fed é o seguinte: o Fed vai dar uma put para o mercado, certo? Vende put, ou seja, caiu, o Fed vai imprimir dinheiro e vai sustentar o mercado. Primeiro, a última vez que teve um crash, foi em 2008, o Fed imprimiu, começou a dar sustento para o mercado continuou caindo mais 40%. Ele baixou o juro em 2007. Começou a baixar de 7 em 2008 e o mercado seguiu caindo até 680, a despeito do que o Fed imprimiu. Segundo, o Fed, novamente, ele não dá crédito. Ele dá liquidez para os bancos. Sim. Se os bancos que tiverem igual 2008, eles vão levar um tempão para emprestar de novo. Só que aquela crise era bem menor do que essa que tá se preparando agora. Porque agora, a crise é na própria dívida, como eu falei antes. Naquela época, a crise era imobiliária e não tinha um problema de percepção quanto à dívida. Só um parênteses, essa também é imobiliária, porque os CDOs lá de 2008 aumentaram pra caramba. Sim, mas não é o principal hoje. Sim. O problema hoje é a principal preocupação que o mercado vai ter daqui para frente, você vai ver pelas taxas. É a própria dívida dos governos. Dívida do sistema como um todo de crédito, ele vai travar em relação a isso. Não é a bolsa, vai ser um dos mercados que vai. Essa é a menor preocupação. A preocupação vai ser no mercado de crédito mundial, nos Estados Unidos. Então, nesse cenário, assim, a put do Fed vai adiantar o quê? O Fed vai fazer o quê? Quais os recursos que ele tem? Quando ele fez QE, o que ele intencionou fazer? Eu vou colocar dinheiro, mas o principal objetivo dele não era que aquele dinheiro se circulasse. Ele queria sustentar o preço dos ativos. Se os preços dos ativos subissem, você criaria, né, uma valorização dos ativos de crédito, e aquilo permite, os ativos de crédito sustentados, você permite a expansão de crédito. Então, aquilo, junto com o otimismo que o mercado passou a ter, você passou a comprar bônus. O efeito inflacionário não foi pelos 2, 3 trilhões que ele pôs. Foi por conta da expansão de crédito e dos ativos de dívida que ficaram sustentados e impulsionaram mais expansão de crédito. Você teve expansão de crédito em 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voltou. Naturalmente. Então, foi muito menos pela compra de ativos. Ele fez, porque ele não fez muita compra. Ele comprou muito mais durante a pandemia
do que em todo o primeiro QE, do QE1. O QE2, o afrouxamento quantitativo de 2020, foi o maior da história. Foi 3 trilhões em meses. E mais 2 trilhões no outro ano. Foi 5 trilhões. Foi mais do que a soma de todos os anos de 2008 até 2015, que ele tinha feito antes. Ele fez 4 ao longo de vários anos, depois ele fez 3 em poucos meses e mais 2 em um ano. Fez muito. Então, só que o segundo QE, esse último, foi acompanhado de maciça aceleração do gasto público, do déficit. Ou seja, agora você criou um problema na própria dívida. Você teve uma bolha na dívida global, a ponto da dívida, viu, Roberto? Vamos falar das dívidas aí. Teve uma bolha na dívida dos países. Você teve dívida alemã valendo menos 1%. Dívida de 10 anos alemã. Qual o racional para você pagar 1% ao ano para um governo ficar com o teu dinheiro, te devolver menos? Não tem racional, mas foi criada uma bolha, por isso que é bolha. Bolha geralmente é irracional. Argentina lançou bônus de 100 anos em 2020. A Argentina já tinha dado uns 3 default, 4 moratória, conseguiu lançar um título de 100 anos. Qual o racional disso? Quem compra, né? Tem um monte de dinheiro. Compraram. Dinheiro. E a Áustria, que lançou bônus de 100 anos a 1%? Esses bônus todos já viraram pó. O bônus da Áustria de 100 anos já não vale 20 centavos. O Treasury, muito longo. O Treasury de 30 anos americano, que foi lançado em 2020 com um juro de 1%, já vale hoje 48 centavos. Treasury de 30 anos, que foi lançado, eu me lembro, eu tenho essa emissão aqui, foi lançado a 105. Os juros era 1%, o cupom era 1,25 e o yield foi 0,90. Então ele estava com ágio. Quando o yield é abaixo do cupom, o papel opera acima de 100. Então ele foi lançado a 105, 110, está valendo 48. Esse aí que os bancos compraram lá. Vários, né? Esses são os longos, né? Quando tem um cupom de juros maior, o preço cai menos, né? Um Treasury com cupom de juros de 4 vale 80, 85, né? E o yield dele é 4,85. Então, você teve uma bolha. A primeira parte da queda de preço de ativos de dívida já aconteceu. E foi nessa abertura de taxa que a gente teve aí. A primeira onda de queda nos preços já aconteceu. E foi agora nessa puxada de juros que foi de 0 para 5. Já teve enormes prejuízos. Só que foi assim. Aí o Fed veio com essa nova queda de juro. O que aconteceu com a curva? Ele caiu o juro de 5,20 para 4 e pouco. E o 10 anos, que estava 3,5, 4, todo esse tempo que o Fed caiu, ele subiu. Para 4,60, 4,70, e o 30 anos chegou a bater 5 de novo. A 4,90, 4,80 hoje. Entendeu? Ou seja, a curva começou a precificar o risco de emprestar dinheiro para ele. O que subiu foi term premium, que a gente chama em inglês, que é o prêmio de risco pelo prazo. Foi o que subiu. Em 30 anos, ninguém está operando expectativa de inflação por 30 anos. Você opera risco de crédito mesmo. Entendeu? Então, 30, 10 anos é puramente prêmio de risco lá na frente. Então, a cabeça dele é o seguinte: o Fed, se você tem renda fixa com preço valorizado ou suportado, a put do Fed funciona. Agora, e se a renda fixa do mundo estiver implodindo? Vai funcionar a put do Fed? O valor, o tamanho da deflação de uma desvalorização de ativos de renda fixa é muito maior do que qualquer put que o Fed possa pôr. Ele vai comprar todo o crédito do mundo? Vai comprar 30, 40, 50? Que put ele vai dar? Pegar nos bancos e botar dinheiro lá? O que eles vão segurar ativo com isso? Os bancos estão tendo prejuízo nas carteiras todas. Eles vão falar assim: todo mundo está com prejuízo. Como é que você vai, num cenário desse, que é o maior mercado do mundo é o de renda fixa? Por isso que eu vejo, às vezes, as pessoas que operam ações, elas não têm noção do tamanho do mercado de renda fixa. Bate qualquer mercado acionário assim, em longa escala. Vou dar um exemplo. O mercado de renda fixa americano, de títulos mesmo, de famílias, empresas, não sei o quê, público e privado, é quase 200 trilhões.
Por isso que 180 trilhões. a única saída do Buffett é comprar os T-bills. Exatamente, 180 trilhões. Não tem tamanho. Aí você pega a renda fixa da Europa e do resto do mundo e soma, dá 400 trilhões. Isso escritural. E você tem a renda fixa sintética. Qualquer derivativo hoje que tenha dólar numa das pontas é renda fixa. Porque é um fluxo de caixa em dólar. Como é que você desconta o fluxo de caixa em dólar? Por uma taxa de juros que é a mesma taxa dos bonds americanos. Então, você tem 1 quadrilhão no mercado de renda fixa sintético. Meu Deus. E quem vai dar suporte para ele? Alguém vai emitir tudo isso para monetizar tudo isso? Então a put do Fed ela é mais uma percepção do que uma coisa verdadeira. Porque se você tem a percepção, se todo o sistema monetário tivesse suportado pelo preço de bonds de renda fixa, o Fed intervindo funciona, porque ele intervém, aí os valores das carteiras de renda fixa são inflados e aquilo cria uma expectativa de que tudo bem, o crédito expande de novo. O crédito expandindo, você tem juros baixando, que você começa a emprestar dinheiro, né? A demanda por moeda cai, você empresta dinheiro, então o natural, quando volta o empréstimo, é os juros cair. Aí os preços dos bonds sobem, a confiança tem suporte naquilo e aquilo, a put funciona. Só que, e se o mercado de renda fixa perder o suporte? A taxa aí para 8, 9, 10. Que put de Fed vai adiantar o quê? A velocidade de implosão do crédito, os créditos caindo de preço, está sugando o dólar mais rápido do que o Fed pode pôr. É. A força que vai sugar os dólares, né, e trazer os valores de renda fixa para baixo é maior do que qualquer dólar que o Fed possa pôr. E na minha previsão, se tiver um cenário desse, ele vai jogar dólar e a taxa vai subir na cara dele. Nós já vimos isso aqui no Brasil, no passado. Entendeu? Então, assim, o americano é que não está acostumado. E existe essa percepção de que o Fed é todo poderoso. E essa percepção, eu garanto para vocês, no final dos próximos 5 anos, vai ser a maior mudança de paradigma. As pessoas vão deixar de achar que o Fed é o incrível Hulk da economia. O salvador da pátria. Porque não é. O sistema que está criado é tão grande que ele também não consegue. Hoje, se ele quiser tirar dinheiro do mercado, ele não consegue. Ele já acabou a liquidez. Para fazer o que ele não consegue mais baixar o balanço dele. Ele está numa posição que ele não consegue sair. E se tiver uma crise, ele tem que pôr. Ele vai acabar pondo. Só que se ele puser e o mercado abrir na cara dele, o prejuízo que ele vai tomar nos próprios ativos dele é maior do que o dinheiro que ele pôs. Tá lascado. O que acontece com as reservas dos países? Eu tenho uma teoria de que os Estados Unidos é grande demais para quebrar. Eu acho que de alguma forma vai ter um plano de socorro aos Estados Unidos. Mas é o que nós falamos aqui. Já falei para você como eu acho que vai ser o plano. Com a implosão se eles deixarem. Mas digo assim, as reservas do Brasil, da Europa, da China. É em dólar, em certo? dólar, sim. O que acontece? Não é dólar papel, é títulos, né? Uhum. Se os governos têm título da dívida e o título da dívida cai, o que acontece com o valor das reservas em dólar? Cai. O Estados Unidos defaultou sem defaultar. Aí os bancos vão lá, recompram tudo, chega pro governo americano e fala, ó, te salvei. O dinheiro do Fed vai dar para eles, mas o mercado vai estar seguindo o seu curso de desvalorizar os ativos, de implodir. E aí, essa dívida toda vai estar valendo, as nossas reservas cambiais que estão em dólar, em treasuries, vão estar valendo menos. A gente vai estar lá naquela coisa de aceitamos revender aqueles papéis, assumir o prejuízo. Ou segurar. Quem segura, volta. Entendeu? Agora, vai ter aquela coisa, vai ter um pacote, alguma coisa acontece para que aquilo seja depois empacotado e vendido para o Tesouro como uma saída para a dívida americana. Não deixam quebrar. Eles saírem ainda como salvadores ainda. Não, mas a economia sofre. Nesse cenário, a economia privada apanha igual na década de 30. E é o que você prevê, né, Faca? Assim, pelo que tá analisando. Infelizmente não tem saída pro tamanho da bolha de crédito que tá no mundo. Não tem saída. Já passou do ponto de não retorno. Já, como é que você vai retirar? O retorno disso se você é aquela analogia que o Roxo sempre faz. Eles não deixaram a floresta queimar. Acumulou tanta matéria orgânica que agora uma faísca faz explodir de vez. Ô, Faca. Eles não deixaram recessão na década de 90, não deixaram recessão em 2000, não deixaram em 2008. Acumulou tudo. Não deixa nunca. 2008. Fica imprimindo
Só que tem uma hora que não consegue mais imprimir dinheiro. Por quê? Porque toda a impressão de dinheiro é baseada em crédito. E o crédito tem como lastro o mercado de renda fixa. Se o mercado de renda fixa implode, não tem expansão de crédito. Tem contração de crédito. Você pode dar um crédito de 1 trilhão ou 2 trilhões. Mas se tiver uma contração de 50 trilhões de crédito, 50 trilhões de prejuízo geral, acabou. Você pôs 2, 3, 4 trilhões, foi engolido pelos 50 trilhões caindo. Engolido. E ó, tem uma pergunta legal aqui, ó, que é o Bruno tá falando, ó. Quem comprar T-bill nessas corretoras internacionais não corre o risco de o governo americano não honrar para estrangeiros? Ou ser ITC, porque comprar o próprio do site do Fed pela Social Security. Que ele tá falando assim, porque aqui tem muitas empresas que você consegue comprar daqui, né? O Treasury Bill. Aí ele tá falando, corre risco do governo não querer honrar as instituições que são internacionais? Ou não? Aí eu já não Sabe sei, dizer? porque eu acho que dependendo de onde você entra, se você tá num fundo, por exemplo, ele não tem como escolher. O detentor é o fundo. Entendeu? Entendi. Mas é o título mesmo ou é tipo uma BDR? Aí que tá. Eu não entendo Então, como fica. vamos ver se ele vai colocar É aqui, tipo ó. um. É porque aí o fundo que tem, né? É, exatamente. Aí o pessoal colocou assim, ó, ter o USD resolve também, o SDT, né? O O dólar token não, físico, acho que o token não. o SDT Acho que o não. token não. Eles não têm obrigação nenhuma com o token. Realmente. Aí O ferrou. token. Me dá o dólar, fala, não dou. E aí? Ferrou. Ferrou. Aqui, ó. E nesses momentos o SDT costuma perder a paridade, né? Você acha que perde a paridade, ô Avelino? Perde. E o momento de estresse mesmo do Já mercado? perder assim paridade de 99 centavos e tal. O problema é perder pra mais, né? 90, 80. Aí ferrou, né? Aham. Aí pode entrar uma espiral também, Porque né? se eles falarem assim, a gente não quer dar os dólares aí. Aí ferrou. Aí vai valer menos. Vai valer menos mesmo. Hã? É. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta, Faca? Acho que a gente falou Não, quase a gente tudo falou aqui, né? bastante coisa, né? Falou bastante coisa. Vamos Foi deixar uma para aula. um Tô olhando aqui próximo. se tem alguma pergunta. Vê aí se a tem alguma mais aqui. pergunta aí. Deixa eu ver aqui também. Pode perguntar aí, ó. Pessoal, deixa seu like, gente. Quem tá aqui, isso daqui é uma aula que você não encontra nem em mestrado de economia, viu? Você Os que tá aí. mestrados de economia é tudo keynesiano, né? Eles acham que imprimir dinheiro resolve tudo. E essa mentalidade está impregnada nas pessoas. Gente de alta categoria, gente que é gestora, tudo, acha que não tem problema. Eles não sabem assim, eles não têm noção do tamanho do problema. Gente, foram 13 trilhões de dívida nova nos Estados Unidos em menos de 4 anos. E demorou 200 anos para Fazer 12 trilhões, o cara conseguiu fazer mais 12, 13 em em 4 anos. Imagina Assim, daqui isso 4 anos. Daqui 10 anos para frente, né? já está numa trajetória. E a Então. quantidade de juros que isso demanda? E quanto você precisa de dinheiro novo para financiar esse juro? Dinheiro novo só existe com criação de crédito. Ou então, o Fed, num cenário ridículo desse, nervoso, o Fed passa a financiar só o Tesouro Americano. Deixa todo mundo para lá, financia só os bancos do Tesouro Americano, deixa o resto da economia pro saco. Ainda assim é deflacionário. Porque a quantidade de crédito que cai, o Fed passa a talvez dar suporte só para os T-bills, por exemplo. Então, nesse cenário, para manter o sistema, como ele tem como sócios os bancos e o Tesouro Americano. O Tesouro Americano tem lá 40%, né, do Fed, os outros 60%. Eles vão se unir e vão financiar só quem eles querem. Em parte o Tesouro, em parte os bancos. Não dá pra salvar todo mundo, né? Não tem como salvar todo mundo. No final das contas, Só ele vai os que- trabalhar só para os acionistas dele. Não vai ter. É isso que eu falo. Não pensem que o Fed tá lá para dar put para todo mundo. Ele tem dono. Eles vão pegar e depois comprar esses bancos pequenininhos por preço de banana. Exatamente. Ou até de graça. E vão montar uma operação para salvar o Tesouro Americano e o lucro que os bancos vão ganhar vai vir da própria emissão monetária. E o Tesouro Americano monta uma operação, compra aqueles papéis desvalorizados, vende para o Tesouro, que vai emitir uma dívida para comprar. Essa dívida é o lucro que vai ficar nos bancos. Só que aí o grosso das dívidas do mercado já foi limpa, já limpou, já fez o haircut, fez o jubileu, né? Um jubileu. Quando ninguém paga ninguém, não é um jubileu? É o jubileu. Isso é um jubileu. Eu não pago você, você não me paga, tá tudo Já certo. Ou seja, o ano do todos os jubileu. PUs caem de 100 para 30, 20, todo mundo se neta ali no 30, 20, acabou o jubileu, vambora. Isso vai acontecer.
Imaginou esse Coisa cenário tá aí? feia. Imaginou esse cenário aí? E não é organizado. No começo vai ser bem desorganizado. Depois eles vão tentar entrar, quando tiver meio que no fim, para organizar e lucrar com isso. Vai ser uma loucura, né, Faca? Invista em prata com a Real, Real com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar.